Oi, galera, tudo bem? Eu sou a Beatriz, eu tenho 33 anos, sou cristã, esposa, mãe de 2 filhas. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre terapia com Deus. Eh, Vou organizar essa esse momento aqui em 6 perguntas e vou falar um pouquinho sobre isso, o que que é. Sempre no meu círculo de amigos eu tô perguntando: "Você já fez sua terapia com Deus?" Porque é algo que funciona muito pra mim, eu vou compartilhar com você. Bom, o que é a terapia com Deus? São conversas sinceras, ok? Onde você tira suas máscaras, porque com Deus a gente não precisa performar. A gente pode ser quem a gente é, afinal ele nos conhece desde quando nós éramos substâncias informes, como diz Salmo 139, e ele tem todos os nossos dias, ele sabe de tudo, ele realmente nos conhece, ele é um Deus que está perto. E alguns podem chamar, sim, a terapia com Deus de: "Ah, então isso aí é uma oração, Bia". E sim, também é uma oração, só que eu meio que diferencio, né. Às vezes a gente fala com Deus por súplicas, pedidos, às vezes a gente faz clamores, mas o que que seria uma terapia é quando eu sento com Deus para resolver problema, para resolver BO, para tocar em dores e naquelas coisas que estão ali machucando o nosso interior. Então é como se fosse um tempo, assim, para abrir a caixa de Pandora, né, entre parênteses, a caixa de Pandora é um mito em que os deuses enviam uma mulher chamada Pandora com uma caixa e falou para ela não abrir a caixa, mas ela curiosa abriu a caixa e sai tudo que é ruim no mundo, angústia, morte, tristeza, enfermidade, tudo sai dessa caixa de Pandora. E fecha parênteses. Então, seria isso, né, então, esse momento, né. Ainda que tenha súplica, petição, essa terapia, ela serve para desnudar a sua alma, sentar, mexer em coisas ruins da nossa vida, trazer luz, e deixar Deus vir com a perspectiva dele. É como se você trouxesse luz para aquilo que estava em trevas, para que Deus ilumine e com a perspectiva dele. E acredita que Deus ele tem um pensamento sobre os nossos problemas, e os pensamentos dele são melhores do que os nossos, com certeza. Vira e mexe a gente cai em generalizações, criamos padrões destrutivos, criamos narrativas que mais nos adoecem, e na terapia com Deus você pode desconstruir essas, narrativas destrutivas pecaminosas, à luz da palavra de Deus. E com o coração rendido, que não se apega no próprio modo de pensar. Antes, a gente vai ali aberto para ser quebrantado, passar por argumentações com Deus, para que ele venha e renove a nossa mente com um novo jeito de pensar, como diz Romanos 12:1. E ali, quando você aceita esse novo jeito de pensar, a gente se abre para novos sentimentos e novos comportamentos. Como começar essa terapia com Deus? Bom, eu sou uma pessoa comum como qualquer outra que tem crises, que passa por problemas e que me afeta, que me deixa para baixo, que me faz ir para um fundo do poço. E numa dessas crises eu desenvolvi isso, eu não consegui ajuda externa e eu precisava me ajudar. Então eu comecei a ter essas conversas desnudas, sair daquelas orações de abençoa meu dia, toma tal pessoa, tal ciclano, abençoa minha família, e fui para essas conversas assim: "Deus, eu sou isso, eu tô assim", sabe. Parei de achar que Deus não iria me ouvir, ou que não, eu não posso falar assim com Deus, e comecei realmente a me desnudar, trazer minhas queixas. Quando você traz queixas para Deus, não é murmuração. Comecei a falar com ele sobre os meus problemas de forma aberta, porque eu precisava de soluções, e ali, ele foi trazendo verdades bíblicas, foi iluminando lugares, assim, e foi realmente me tirando dessa situação emocional tão caótica que eu estava me encontrando. Então foi assim que eu fui sendo tratada e curada. Essa terapia com Deus, ela
quer dizer que eu não preciso procurar um psicólogo, conselheiro ou algo do tipo? E não. A terapia com Deus não é um substituto. Não estou falando para você nunca procurar um psicólogo ou conselheiro. Se você precisar, procure. A terapia com Deus seria mais uma ferramenta, seria mais um lugar de se buscar ajuda, consolo, refúgio, como a própria palavra diz que Deus é, sabe? Deus é tudo isso, né? Ele é o lugar onde nós podemos encontrar consolo, abrigo, segurança. Então, seria mais uma ferramenta, um lugar em que você poderia buscar ajuda. Então, a terapia com Deus seria isso. E, claro, você pode buscar também profissionais se você precisar também. Eu gosto da terapia com Deus porque eu sei que Deus ele suporta as minhas sombras. Eu não preciso fingir, eu não preciso ficar com meias verdades ali, arrumando o meu jeito de falar. Não, eu posso ser bem escrachada, eu posso falar com Deus, porque ele sabe quem eu sou, ele sabe o meu estado, ele sabe a minha intenção, ele sabe a minha motivação. Eu não preciso ficar cheia de dedos com Deus. Então, a terapia com Deus realmente é um lugar que você se desnuda, assim como Jesus. Na cruz, ele estava extremamente nu, humilhado, sangrando, chicoteado, e foi assim que ele se apresentou para Deus, e foi assim que Deus recebeu o sacrifício de Cristo. E hoje a gente tem um caminho novo, aberto, porque Jesus Cristo abriu esse caminho para nós, nós temos acesso ao Pai. E foi assim que Jesus acessou e mediou o homem e Deus na terra. Foi pela cruz, daquela forma tão cruenta e sangrenta. Então, eu não preciso, na minha terapia com Deus, vir com aparatos, com uma estola sacerdotal diante de Deus. Não, eu posso vir do jeito que eu estiver, sangrando, cheia de dores, desprezada, humilhada, com lágrimas, que Deus ele vai me receber. E tem algum tipo de restrição ou algo do tipo? Bom, para que a terapia realmente funcione, é preciso submissão total à palavra de Deus. E para isso é preciso que você conheça a palavra de Deus de uma forma mais do que superficial, porque Deus ele não vai contra a palavra dele, ele não vai falar nada que está contra a palavra de Deus, então é importante que você conheça mais das escrituras, que você tenha mais conteúdo bíblico no seu interior, para que quando você estiver nesses momentos terapêuticos com Deus, as verdades da palavra venham a ser iluminadas pelo Espírito Santo no seu interior. Porque o Espírito Santo vai trazer à memória aquilo que você tem de conteúdo bíblico. Então, se você tem pouco conteúdo bíblico, aí vem aquele negócio, eu não consigo sentir Deus, ouvir Deus, por quê? Porque falta conteúdo bíblico. Quanto mais conteúdo bíblico nós temos no nosso interior, mais isso vai se transformar em revelação e iluminação do Espírito Santo em momento oportuno. Isso vai trazer a memória, e a Bíblia vai dizer, né, que com isso o Espírito Santo ele vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, é importante termos conteúdo bíblico para que o Espírito Santo venha operar no nosso interior com essas testificações, como diz a palavra, que ele testifica no nosso interior. E como e onde fazer essa terapia com Deus? Bom, a terapia com Deus não tem um lugar assim, é pessoal. Eu faço muitas vezes em caminhadas, lavando louça, tomando banho, em momentos num quarto assim com Deus, momentos separados de oração. Eu tenho esses momentos para mexer nesses lugares escuros da nossa alma. Mas é você realmente encontrar esse lugar. Você tem um bloco de tempo onde você possa ter esse momento para mexer com isso. Às vezes demora, às vezes não, depende da ferida. Mas é você tirar um tempo para conversar sobre assuntos difíceis. E precisa de fé, conhecimento das escrituras e tempo. Basicamente, você precisaria disso. Fé, porque você tem que acreditar que o Deus onipotente, onipresente, onisciente está presente te ouvindo, e ele vai falar com você, vai te dar as respostas necessárias, vai te dar as perspectivas necessárias. Você precisa de conhecimento das escrituras, porque para você não cair nas paranoias da sua própria mente ou nos enganos do inimigo, você precisa
e ter conteúdo bíblico, porque Deus vai iluminar a própria palavra dele no seu interior. E tempo ali de dedicação para você realmente ouvir Deus, dialogar, você falar e ele falar com você. E as dicas que eu daria para você desenvolver a terapia com Deus é que, na verdade, a terapia com Deus é um reflexo de um relacionamento longo. Longo por quê? Porque a gente aprende a desnudar a alma dessa forma quando a gente cresce em confiança, e confiança leva tempo, e você precisa desse relacionar-se com Deus, sabe? De você realmente experimentar que Deus é um Deus confiável, entende? E você precisa solidificar, edificar momentos de oração diário com Deus, ter uma leitura bíblica diária, mesmo que despretensiosa, sabe? Não precisa, vou ler a minha Bíblia para estudar, para tirar, para fazer uma pregação ou para meditar. Não, só leia a Bíblia. Porque quanto mais de conteúdo bíblico tiver em alta no seu interior, melhor. Pode ser uma leitura despretensiosa mesmo, um capítulo por dia ou um versículo por dia, não sei. Mas tenha contato com as escrituras diariamente para que o volume de palavras bíblicas cresça no seu interior. E tenha um momento de oração edificado com Deus para que você desenvolva esse relacionamento mesmo, porque Deus não vai uma matéria, não tá? Essa concreto, mas a gente sabe que Ele está presente, e então você precisa edificar esse contato com Deus. E pode ser assim, contar o seu dia, não precisa ser um propósito para receber mais unção. Não, conta o seu dia, conta como tá. É como se fosse realmente um amigo, sabe? Conta suas preocupações. Conta o teu dia, edifica esse momento de oração. Então, basicamente, para você desenvolver a terapia com Deus, tenha leitura bíblica, né? Se aprofunde, leia todo dia a palavra e cumpra o Mateus 6,6. Entra no teu quarto em secreto e fale com Deus, sabe? Aqui vai ser o meu podcast com vocês. Para você, se você quiser mais ajudas, pode me procurar nas minhas redes sociais. E até mais.